Opa, fiel, pós-jogo de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Mas antes de falar do jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Coringão consegue aí um empate, né, fora de casa. Um empate que poderia ter se tornado vitória, né? O jogo deu um revertério, mas vamos falar do jogo na linha cronológica. Primeiro tempo, o Corinthians começou muito desligado. O Corinthians tem esse problema em alguns jogos. Acabou começando ali bem desligado. O Cruzeiro, claro que por estar em casa, por o Corinthians estar com o time reserva, pressionando, né? Mas muito desligado. Né? Alguns erros assim realmente bobos, que mesmo estando com o time reserva não pode acontecer, né? E o Cruzeiro faz 1-0 logo no começo, com 9 minutos, não 11 minutos de jogo, com o Matheus Pereira, que eu acho um jogadoraço, eu acho que camisa 10 assim, no Brasil hoje, se não for, não, o melhor não é com o melhor Arrascaeta, não tem comparação, mas tá ali no top 3 fácil, o Matheus Pereira. E tomou o gol, né, com o Matheus Pereira, o gol do Matheus Pereira, e não teve força para reagir o Corinthians no primeiro tempo, não teve intensidade para reagir. E o Cruzeiro continuou pressionando, continuou criando chances, né? A sorte do Corinthians é que aquele gol do Caio Jorge foi anulado, porque se toma o segundo ali, provavelmente seria goleada, seria 3-0 como foi no ano passado, naquele jogo de Brasileirão também, que precedeu a Copa do Brasil. Mas aí no segundo tempo, o Dorival é um treinador corajoso, tá, gente? Eu gosto muito do Dorival, eu gosto muito do trabalho dele no Corinthians. Eu acho que se não fosse ele no passado, o Corinthians teria brigado para não cair no Brasileiro. Eu acho que se não fosse o Dorival, nós não seríamos campeões da Copa do Brasil. E eu acho o Dorival muito importante para o Corinthians. E ele é muito corajoso, ele faz alterações colocando sempre o time para frente. O André entrou jogando muita bola, tá? Colocou o André, colocou o Dieguinho, colocou o Garro. Desses que eu citei aí, o que fez a diferença foi o André. O Dieguinho mal, tá? A base do Corinthians, gente, se você parar para pensar que o Corinthians não tem um jogador na base com característica de ponta. O Dieguinho não é ponta. O Kaique é mais um segundo atacante do que um ponta, que ele não tem velocidade. Enfim, o Corinthians, o Guinegão, não sei o que é. Também seria mais um segundo atacante, né? Centroavante também não é. Então, assim, a base do Corinthians, apesar de ter a revelação do Bidon, que também não foi no ano passado, o Bidon já está há 2 anos no profissional, né? E tirando aí a nossa joia André, que sim foi do ano passado, o Corinthians, a base do Corinthians é uma lástima. O Augusto Melo sucateou a base do Corinthians. Sucateou, trouxe 40 e tantos jogadores de base. Depois, sei lá o que aconteceu. O Corinthians na Copinha São Paulo foi um desastre. Um desastre. Eu assisti um jogo da Copinha só. Os outros jogos aparecia ali a propaganda para mim assistir. Eu não dava vontade nenhuma de assistir. Só depois de assistir o primeiro. Então a base do Corinthians sucateou com o Augusto Melo. E se o Corinthians for depender da base esse ano, salvo engano, salvo eles colocando fora dessa lista André e Bidon, né? Se eu vou depender de outros jogadores da base, o Corinthians está lascado, tá? Enfim, aí o Corinthians passa a ter mais intensidade com essas alterações do Dorival. O Dorival é um cara corajoso, um treinador corajoso. O Corinthians foi mais para cima ali, conseguiu criar algumas oportunidades. O Cruzeiro criou uma ou outra, mas baixou bem a intensidade. Baixou bem a intensidade. E naquele momento, chegando no final do jogo ali, o Christian, com a intensidade do André, com a pressão do André, o André rouba a bola, o Christian vai e faz a falta. Só que aquela ali é uma falta intuitiva. Talvez até o Christian, na hora que ele fez a falta, ele não lembrou muito bem que ele já tinha amarelo por simulação. Aí ele faz a falta, ele já levanta a mão, meio que lembra. Vixe, meio que me desculpa pro juiz, só que aí, meu irmão, se o juiz é minimamente capacitado, tem que expulsar. Tem que dar amarelo no caso e expulsar, porque aquela típica falta de cartão amarelo. O juiz não pipocou,
não foi caseiro, deu amarelo, expulsou o Christian. No lance seguinte, o Corinthians tem uma jogada que o Garro cruza, a bola bate na zaga do Cruzeiro e sai ao escanteio, e o João Pedro Choca, que fez uma boa partida, na minha opinião, o João Pedro, tá? Fez uma partida muito boa, faz o gol, né? Faz o gol de cabeça e premia a boa partida que ele vinha fazendo, a boa partida que ele fez. Posteriormente teve uma jogada do Arroio que, se ele não desvia, provavelmente, se ele não para na frente da jogada da bola, provavelmente seria gol, porque o Hugo estava encoberto no lance, e ele bloqueou, né? Então, assim, partidaça do João Pedro, fez o gol de empate. E antes desse jogo, eu confesso que eu diria, pô, se o Corinthians trouxer um empate com o time reserva lá na casa do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro estando nessa draga com o Tite, né? Mesmo estando nessa draga, eu tô feliz. Mas ficou aquele gostinho, pô, velho, o cara foi expulso, no ano seguinte a gente já fez o gol. Poderia ter buscado na raça aquela vitória. Teve uma chance de cabeça com o Carrilho, né? Teve uma chance com o Memphis, que depois o juiz falou que estava impedido, mas para mim não estava. Acho que se fosse o gol ia ter revisão e seria gol, né? Teve uma chance ou outra ali, mas acabou que não se resultou em gol. Porém, um bom resultado. Fora de casa, contra o Cruzeiro, time reserva, você poupando o time para a semifinal contra o Novo Horizontino, para mim tá tudo certo. Tá? E o Tite, né? A torcida do Cruzeiro gritando adeus Tite, adeus Tite, adeus Tite. É... é bom ouvir isso porque assim, a soberba, gente, qualquer soberba precede a queda. O Tite na maior soberba do mundo, quando saiu da seleção. Quando ele não foi homem na seleção, que os jogadores ficaram lá em campo, lá, triste, ele só pegou, foi pro vestiário e largou todo mundo lá. Os caras que ficaram com ele por 8 anos, ele largou lá, só foi pro vestiário e tchau, né? Chegou com a soberba danada da seleção, o Corinthians precisando. Não sei se vocês lembram, mas o Corinthians, bicho, em 2022, 2023 ali, tava uma balbúrdia, bicho, o Corinthians, precisando do Tite, lutando para não cair, lutando para isso e endividado e tal, e o Tite disse não pro Corinthians. Em 2023, no começo do ano, disse no final do ano também, se eu não me engano. E se eu não me engano, antes do Dorival chegar, em 2024, o Tite disse não de novo pro Corinthians. Foi lá pro Flamengo, time que tem dinheiro, isso, aquilo, perdeu todo o prestígio dele. E agora o Cruzeiro cai na burrice de trazer o Tite. Todo mundo viu que foi o Tite no Flamengo, mas ele vir pro Cruzeiro foi bom, que essa daí é a pá de cal. Acabou sendo a pá de cal na carreira dele, que teve soberba em relação ao Corinthians. Eu acompanhei, eu sou torcedor do Corinthians desde pequenininho, ali desde os meus 4 anos de idade. Eu acompanhei toda a fase vitoriosa do Tite. O Tite era um ídolo pra mim, mas eu não tenho síndrome de vira-lata. O cara recusou o Corinthians 3 vezes quando o Corinthians mais precisou. Um cara que era tido como o maior técnico da história do Corinthians. Eu acho que faltou identificação que o Filipão teve com o Palmeiras. Muitas vezes o Filipão, campeão do mundo, é um cara um técnico de prestígio, queira ou não. Um técnico que mostrou muita qualidade, inclusive no Atlético Paranaense. Quase ganhou a Libertadores, fez uma temporada sensacional com o Atlético Paranaense, né, já no final de carreira. Talvez a consideração que o Muricy teve com o São Paulo, que também é outro símbolo histórico de um rival, dando os rivais como exemplo, e ele não teve com o Corinthians, sendo o maior adversário do Corinthians e sendo o Corinthians do clube que é. O tamanho que o Corinthians é, a força que o Corinthians tem, e ele jogou fora o prestígio da maior torcida do Brasil. Ah, mas e o Flamengo? O Flamengo é a torcida terceirizada, a torcida de enfeixe, é a torcida de palanque, tá? A maior torcida do Brasil é a do Corinthians. Então, fiel, esse é o pós-jogo. Comente o que vocês acharam, dê sua opinião, se você concorda comigo, se discorda. Até em relação ao Tite também, quero saber a opinião do corintiano aqui. Se inscreva no canal e vai Corinthians!